Olá, meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre a excomunhão. Vamos ver o que é isso? Você não vai encontrar em toda a internet explicações tão profundas e detalhadas sobre as doutrinas cristãs. Explicações sempre embasadas numa vastíssima e idônea bibliografia. A palavra excomunhão significa estar fora da comunhão, excluído da comunhão com a igreja e com Deus. Sempre ouvi dizer que quem é excomungado e morre assim, sem se arrepender e sem receber perdão, estará condenado eternamente ao fogo do inferno. Será que é exatamente assim? As ameaças de excomunhão sempre foram as principais armas dos clérigos, já que não poderiam usar da força física para manipular o povo, embora tenham feito isso tanto nas cruzadas e inquisições. Os papas sempre foram os maiores detentores desse poder. Para podermos entender toda a contextualização histórica e também bíblica sobre a excomunhão, precisamos voltar no tempo, mais precisamente na realização do Concílio de Constantinopla II, no ano 553, onde, até essa data, ninguém acreditava que quem fosse para o inferno jamais sairia de lá, como todos acreditam até os dias de hoje. Os grandes teólogos anteriores a essa época acreditavam que as penas do inferno eram medicinais e temporárias, como ensinava a exegese bíblica dos maiores teólogos da igreja primitiva, Orígenes de Alexandria e São Gregório de Nissa, seguidos por grandes teólogos e santos, como Ambrósio de Milão, Hilário de Poitiers, Jerônimo, Agostinho de Hipona, etc. Tem um excelente vídeo no YouTube intitulado O que Jesus quis dizer com castigo eterno, em Mateus 25, de 41 a 46, onde provo que a etimologia bíblica dessas palavras denota um castigo temporário e medicinal, e não por toda a eternidade do fogo do inferno. Voltando à história do Concílio de 553, tudo começou quando discípulos de Orígenes, mais conhecidos como origenistas, estavam sendo muito eficientes no combate a uma heresia cristológica chamada monofisismo, que era uma heresia defendida pelo imperador Justiniano e todo o clero oriental, conforme nos revela Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo da América Latina, na página 47 do seu curso de História da Igreja, publicado pela Escola Mater Ecclesiae, onde diz, abre aspas, por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. Fecha aspas. Confira essas palavras de Dom Estevão e guarde bem essas palavras. Origenistas que gozavam de grande prestígio, mesmo na capital de todo o império. Isso provocou a revolta do imperador e todo o clero oriental ao ponto de inventarem 10 anátemas contra Orígenes, contra os origenistas, e assim promulgando pela primeira vez na história, o dogma de fé do ser humano que for para o inferno jamais sairá de lá. Vigílio, que era papa nessa época, se recusou, obviamente, a assinar tantos absurdos, mas foi sequestrado, humilhado e torturado de todas as formas possíveis e imagináveis, até assinar tudo o que Justiniano queria, no Concílio de 553. Tenho vários vídeos no YouTube explicando tudo isso, em especial o vídeo intitulado Os Bastidores do Concílio de 553. Mesmo tendo extremamente humilhado um papa e favorecido a heresia do monofisismo, a invenção de um dogma de fé, onde os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá, jamais foi contestada
pelos teólogos nos séculos seguintes, pelo fato de ter passado a se tornar uma poderosíssima arma nas mãos do clero. E a maior prova disso é que nos cinco concílios ecumênicos da história, os 5 primeiros concílios ecumênicos da história, foram convocados por imperadores, que até humilharam os respectivos papas de suas épocas. Entretanto, após o concílio de 553, onde esse dogma foi inventado, os imperadores e reis passaram a temer a reação e a ameaça de excomunhão proferida pelos papas e passaram a permitir uma participação mais ativa dos papas nos concílios seguintes. É só estudar a história dos 5 primeiros concílios até a realização desse de 553 e a história dos concílios seguintes, até que no ano de 1123 foi realizado o primeiro concílio da história, convocado exclusivamente por um papa, e assim permaneceu até os dias de hoje. A excomunhão passou a ser uma poderosíssima arma de manipulação do clero sobre o povo, pois quem morre excomungado vai para o inferno e jamais sairá de lá. O medo da excomunhão era tanto que no inverno de 1077, o imperador Henrique IV teve que fazer penitência com uma cinta presa em volta da coxa. Essa cinta era cheia de espinhos pontiagudos que perfuravam a coxa até sangrar, ficando junto com a sua família, todos descalços e na neve, durante 3 dias inteiros, implorando penitência ao Papa Gregório VII, até que o Papa retirasse a excomunhão, conforme pode ser atestado em inúmeras fontes bibliográficas. Por favor, estude os livros de história e comprove isto que acabei de revelar. Mais de um século depois, São Francisco de Assis, que era radicalmente contra toda e qualquer forma de excomunhão como arma eclesiástica, disse, abre aspas, é preciso associar os leigos à vida da Igreja, em vez de submetê-los à dominação dos clérigos, de atingi-los com excomunhões e proibições, como o que Inocêncio III lançou sobre Assis em 1204, que perdem toda a eficácia pelo abuso que delas se faz. Fecha aspas. Como está no livro São Francisco de Assis, do grande especialista britânico em história medieval, Jacques Le Goff, publicado em 2001 pela editora Record, na página 107. Vejam que o próprio São Francisco era radicalmente contra a excomunhão como forma de dominação eclesiástica. Abre aspas, ameaçar com as penas do além um dirigente laico tem sido um instrumento poderoso nas mãos da Igreja. Mostrar no fogo do castigo um morto ilustre confere a essa ameaça um valor de prova e um relevo incomparável. Hoje, o imaginário do além foi uma arma política, fecha aspas, como está no livro O Nascimento do Purgatório, escrito também por Jacques Le Goff, na página 116. Para quem duvidar desse autor, veja o que o próprio Papa Francisco disse, abre aspas, na atualidade, a influência que os papas podem exercer sobre o governo dos estados é muito pequena. Mas em outros tempos, o Papa podia, com a ameaça de excomunhão, interferir em mudanças políticas decisivas, fecha aspas, como está no livro Francisco, o Papa da Simplicidade, de Mário Escobar, publicado em 2013 pela editora Agir, no meio da página 71. A ameaça e o medo da excomunhão perdeu muito da sua força após a Reforma Protestante, no século XVI, onde milhões e milhões de pessoas passaram a raciocinar mais livremente a sua fé e se refugiarem em outras denominações, se livrando de terríveis perseguições. Mas muitos, para defenderem o poder da excomunhão, dirão que o apóstolo Paulo
amaldiçoou 2 vezes os hereges, em Gálatas 1, de 6 a 10. Amaldiçoou, anatemizou, ou excomungou os que deturpam o Evangelho de Cristo. Mas é preciso deixar bem claro que não os amaldiçoou para sempre. Não os amaldiçoou para sempre. A prova disso é que a mais severa repreensão que o apóstolo Paulo faz a alguém está em 1 Coríntios 5,5, onde diz, abre aspas, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, fecha aspas. Entretanto, antes de continuarmos nesse texto, pergunto a vocês, será que existe mais dura condenação, mais dura maldição ou excomunhão do que entregar alguém a Satanás? É óbvio que não. E, para a coisa ficar mais grave ainda, diz que é, abre aspas, para a perda da sua carne, fecha aspas. E o que é que significa isso, senão a pessoa morrer fisicamente? Pois alguém poderia responder, se é possível viver sem a sua carne. É claro que não. E o que é pior ainda, esse homem perderá sua vida para Satanás, e os grandes teólogos do pessimismo de plantão, os adeptos da teologia vigente, dirão que por isso esse homem estará condenado para sempre, estará condenado por toda a eternidade no fogo do inferno. Mas prestem muita atenção ao que o apóstolo Paulo continua dizendo nesse mesmo texto bíblico que estamos estudando. O apóstolo Paulo nos revela o que acontecerá com esse mesmo homem que perdeu a sua vida para Satanás, que teve a sua alma entregue para Satanás, ao dizer, abre aspas, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, fecha aspas. Confira, por favor, esse texto na sua Bíblia Sagrada. Não há indícios nesse texto de que esse homem tenha se arrependido ou se convertido para Jesus ao perder a sua vida para Satanás. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo conclui revelando que o espírito desse homem, abre aspas, seja salvo no dia do Senhor, fecha aspas. Os teólogos do pessimismo de plantão não conseguem entender como é que alguém que acabou de perder a sua vida para Satanás, que teve sua alma entregue para Satanás, abre aspas, seja salvo no dia do Senhor, fecha aspas. Davi H. Stern, um ex-rabino e grande especialista dos costumes judaicos da época de Jesus, ao comentar sobre isso e sobre esse texto bíblico, nos diz, abre aspas, os críticos que consideram essa prescrição severa demais devem notar que a excomunhão não é permanente e que ela tem 2 propósitos positivos. O primeiro é proteger a comunidade do infrator e a segunda é induzir o infrator ao arrependimento, fecha aspas. Mais coerente do que isso é impossível, como está no início da página 185 do seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento. Repito, não há nada nesse texto ou nesse contexto bíblico de que esse homem tenha se arrependido ou se convertido após ter perdido sua vida para Satanás, mas Paulo nos garante que ele será, abre aspas, salvo no dia do Senhor, fecha aspas. O desafio está lançado e os grandes teólogos do pessimismo terão muito que se degladiar no estudo e exegese desse texto bíblico. Para o judaísmo antigo e para Paulo, a excomunhão não era definitiva, veja. No meio da página 211 desse livro, Comentário Judaico do Novo Testamento, Davi H. Stern nos explica que existiam 3 excomunhões no judaísmo antigo. A primeira delas, a mais branda, durava 7 dias e se chamava Zifá, que significa repreensão. A segunda, um pouco mais severa, durava 30 dias e se chamava Nidui, que significa disciplina ou rejeição. E a mais severa das 3 durava indefinidamente,
mas somente até que a pessoa fizesse penitência e manifestasse arrependimento. E essa forma mais severa de excomunhão judaica se chamava Xerém. Ou seja, a mais severa forma de excomunhão judaica não era definitiva e ainda dava tempo do injusto refletir sobre o seu erro e de se arrepender. O cristianismo copiou muitos preceitos judaicos. Afinal de contas, Jesus Cristo, os apóstolos e os primeiros discípulos eram todos judeus. Entretanto, a partir do Concílio de Constantinopla II, em 553 DC, onde o imperador Justiniano e seus conselheiros inventaram o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá, a excomunhão ou entregar a vida de alguém para Satanás provocou um terror indescritível nas pessoas, um pavor inacreditável nas pessoas, e o clero viu nisso um poderosíssimo instrumento de manipulação. Tanto que, mesmo cheio de erros teológicos e absurdos acontecidos nesse concílio, esse dogma de fé inventado, jamais sofreu contestação teológica até os dias de hoje. Os conselheiros de Justiniano, que inventaram esse dogma, sequer tinham preparação teológica. Vejam só. Faltou mencionar a tal da excomunhão automática, ou seja, se você fizer, disser ou sequer pensar determinada coisa, estará automaticamente excomunhado. Você mesmo poderá ser excluído da comunhão com Deus e essa exclusão será irrevogável, será por toda a eternidade. São Francisco de Assis tem razão. Quantos artifícios absurdos para manipular o povo ignorante, sofrido e extremamente carente de Deus. É muita coisa para ser revelada num vídeo tão curto como este, mas para terminar, vou fazer uma pergunta para vocês. Se as excomunhões judaicas não duravam para sempre e o cristianismo copiou muitos preceitos judaicos, de onde é que a igreja inventou que existem excomunhões definitivas? Peço aos meus amigos que estão assistindo este vídeo que raciocinem sobre tudo isso e pesquisem a respeito. Muitos erros doutrinários desenvolvidos durante séculos fazem muitas pessoas tomarem aversão pelo cristianismo e buscarem outras religiões alternativas, o ateísmo e outras coisas que não vale nem a pena mencionar. Que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.